Fala, povo de Deus! Estamos começando mais um Impacto diretamente da Cristo Vive São Paulo e nós vamos juntos aqui crescer hoje, como sempre, na graça e no conhecimento. Programa polêmico, vamos dar continuidade no que nós ouvimos no programa passado. Então já começa aqui dizendo como que você faz para ouvir todos os impactos, o passado e todos os outros, mais de 40 programas que nós já temos armazenados. Canal no YouTube, Cristo Vive SP. Vai lá, procura playlist Programa Impacto e você vai achar todos os nossos programas, você pode ouvi-los no momento que você quiser, enfim. Já quero aqui recomendar que você curta esse vídeo, se você está pelo YouTube, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos. Se você está pela TV Milagro Brasil também, seja bem-vindo, ou por qualquer outra plataforma de áudio que agora nós estamos, recentemente, essa grande novidade, em todas as plataformas de áudio, em formato de podcast, você pode ouvir o áudio do programa Impacto, Deezer, Spotify, Apple Music, enfim, todos os aplicativos você pode ouvir o programa Impacto. Mais uma forma de você divulgar, de você, sabe, ser esse missionário digital e compartilhar para o maior número de pessoas esse conhecimento, esse conteúdo relevante. O tema do programa de hoje é exatamente este, senhoras e senhores. Os nomes dos eleitos estão no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E hoje é polêmica atrás de polêmica. A gente começou no programa passado entendendo essa questão da pré-existência. Hoje nós vamos dar uma esticada nisso. O que significa pré-existência? Volta no programa passado, como eu disse, os nossos espíritos já tiveram uma existência prévia. Não tem nada a ver com reencarnação, não tem nada a ver com vida após a morte, nada disso. É bíblico, é uma doutrina bíblica e você pode você pôde no programa passado entrar comigo nessa questão e hoje nós vamos dar continuidade. Afinal de contas, aqui no Impacto você tem que ter praticidade, você tem que ter conteúdo para que você tenha resultado na sua vida, para que esse conteúdo tudo você saiba quem você é em Cristo Jesus, que você conheça as verdades bíblicas, que você conheça a revelação do novo pacto. Isso gera o que na vida de uma pessoa? Gera transformação. Eu fui transformado. Aqui no nosso ministério, milhares de pessoas, de famílias foram transformadas, uma vez que o profeta Oséias diz que a falta de conhecimento gera destruição. E nós, como temos muito conhecimento, não por nós mesmos, mas da parte de Deus, nós temos cessado todo tipo de destruição nas nossas vidas. Então, quando você conhece a respeito da pré-existência, que é o que nós estamos estudando hoje e no último programa, mas da lei da graça, da falsidade do livre-arbítrio, tudo que nós já ouvimos aqui, isso tudo gera tanto conhecimento na sua vida que você passa a saber quem você é em Cristo Jesus e você passa a desfrutar de uma vida por cabeça, de uma vida, sabe, como de fato um herdeiro de Jesus Cristo, de desfrutar das promessas de Abraão que em Jesus Cristo chegaram até nós. Então, isso é maravilhoso. Então, eu sempre faço essa introdução. Nós somos uma igreja alicerçada no Evangelho da Graça. Nós somos alicerçados na soberania, nós cremos na soberania de Deus e sabemos que pela soberania de Deus nós somos enviados, somos um ministério apostólico, fomos enviados para pregar o evangelho a esse mundo, trazer, como eu estou dizendo, o conhecimento, trazer, sabe, as verdades bíblicas que a Bíblia diz que edifica e que produz herança. É isso que a graça de Deus faz. Não essa graça barata que estão falando aí fora, mas a graça genuína, a sã doutrina. Nós somos guardiões da sã doutrina. Então, para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais, eu quero recomendar que você pegue a sua palavra, que você pegue a palavra de Deus, a sua espada, para que você possa conferir tudo aquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus. No último programa nós começamos a entender essa questão de que nós não passamos a existir somente no ventre das nossas mães. A Bíblia mostra e nós vimos claramente que nós somos criados antes da fundação do mundo, fomos criados em espírito e nós tivemos então essa existência prévia. Nós chamamos esse estudo de a pré-existência dos eleitos. Nós, eleitos, éramos espíritos e nós fomos, depois de um determinado momento, de um tempo perfeito de Deus, passamos a ter os nossos espíritos revestidos de carne, de tendão, é o que diz a palavra de Deus. Então, os eleitos eram espíritos e a partir de Adão eles passam a ter um corpo. É isso que é o processo de Deus. Nós vamos ver isso hoje de forma profunda. Eu quero começar já lendo a palavra com você para que a gente não perca mais nenhum tempo. Se você puder abrir a sua palavra, a sua Bíblia, se você está vendo através das imagens, você pode acompanhar aqui o versículo na tela, mas eu recomendo que você também confira na sua Bíblia. Diz assim em Jó 10, 11 e 12: De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Olha só o que Deus fez com as nossas vidas. A pergunta que eu fiz no programa passado é essa: o que foi vestido de pele? O que foi vestido de carne?
para pensar, o que existia para ser vestido de pele, o que existia para ser vestido de carne? O nosso espírito. Por isso nós podemos afirmar que a nossa verdadeira identidade não é carnal. A nossa verdadeira identidade é espiritual. E todos os eleitos, aqueles eleitos de Deus, foram criados em espírito e estavam no concílio de Deus. Começa agora a abrir sua mente para você entender isso. O que é o concílio de Deus? Só para você ter isso claro na sua mente. Concílio é a mesma coisa que conselho de Deus. Então, nós estávamos nesse concílio, nós estávamos nesse conselho de Deus e aprove a Deus revestir esses espíritos que estavam no concílio. Nós vamos ver isso hoje, estamos vendo claramente. Aprove a Deus revestir esses espíritos dos predestinados em carne. Nós tivemos o nosso espírito revestido de pele e tendão me entristeceste. O que foi vestido? O que foi revestido de carne? Um espírito. Então, em um tempo determinado, nós nascemos para cumprir um propósito de Deus aqui nessa terra. Adão foi a primeira pessoa que teve um espírito revestido. Adão foi o primeiro que teve um corpo de carne. Eu quero só lembrar com você, e vou mostrar na palavra de Deus, uma passagem muito conhecida em Gênesis 1:26, que diz assim: também disse Deus, façamos. Guarda esse façamos, que daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Mas olha só, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, por que eu falei para você se atentar nessa questão do façamos? Porque aqui Deus está falando com os anjos. Nós também temos uma playlist lá no Impacto sobre a questão de que não existe trindade, né? Outra heresia falada pela igreja, infelizmente evangélica tradicional, que existem 3 deuses. Recentemente nós falamos sobre isso, é só você voltar lá no nossa playlist. E aqui Deus não está falando com a trindade, Deus não está falando com o Espírito Santo, como diz a tradição evangélica, que não existe trindade, um só Deus, um só Senhor, o Espírito é Deus, enfim, já falamos sobre isso, é só você voltar lá e você vai poder rever esse conteúdo. Então, existiam o quê? Com quem que Deus está falando? Com anjos. A Bíblia usa a expressão estrelas da alva, como nós vimos também no programa passado. Então era com os anjos que Deus estava falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque os anjos estavam assistindo à criação. Os anjos estavam presentes, assim como os nossos espíritos. Por quê? É só você voltar no programa passado, nós vimos claramente a palavra de Deus falando em Jó 38:7, que fala, quando todos os eleitos estavam juntos ali, rejubilando com as estrelas da alva, então o espírito dos eleitos estavam na criação. Isso é maravilhoso. E por que eu falei para você também gravar essa palavra, façamos? Não só porque Deus está falando com os anjos, para você ter isso claro no seu coração, mas para você saber diferenciar a diferença de criar e formar. Então nós vamos entrar agora nessa questão, porque primeiro Deus, ele criou os nossos espíritos. Pega isso. Primeiro Deus cria. Primeiro Deus criou os nossos espíritos. Depois Deus formou o homem. Então, nós vimos aqui em Gênesis 1:26, façamos o homem. Deus está fazendo, está criando. Agora eu quero que você veja Gênesis 2:7. Olha o que diz agora. Lá em cima, Gênesis 1:26, façamos. Agora, então formou, não é mais façamos. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o que fica claro para nós? Que em Gênesis 1:26, Deus está criando, Deus cria o homem. Em Gênesis 2:7, Deus forma o homem. Então veja como a obra de Deus é maravilhosa, porque primeiro ele cria um espírito e depois ele pega esse espírito do material da terra e ele reveste esse espírito e por fim o que ele faz? Ele sopra o fôlego da vida nessa obra dele. Ele pega o espírito, depois da obra da terra, ele reveste esse espírito, depois ele sopra e depois do sopro divino, o que agora este ser passa a ser? Uma alma vivente. O homem passa então a ser chamado de alma vivente. E depois desse processo, então, o homem agora possui, o que diz a palavra, um corpo, ele possui uma alma e ele possui um espírito. E eu quero só fazer um parênteses, porque quando a gente fala sobre isso, isso é tremendo, isso aqui é um conteúdo totalmente relevante, porque isso aqui é revelação da parte de Deus. Só um parênteses dentro de tudo isso. Por que nós somos então contra o aborto? Porque para pensar, dentre tantos os motivos que nós temos como cristãos para sermos contra o aborto, olha só agora especificamente nessa questão. Na junção entre um óvulo e entre um espermatozoide, agora você está tendo o entendimento. Se ali é um filho de Deus, já tem um espírito. Imediatamente se torna ali agora uma alma vivente.
Então nós somos veementemente contra o aborto por vários motivos, inclusive porque nesse processo já existia, se é um filho de Deus, já existia um espírito que agora passa a ter um corpo, passa agora a ser uma alma vivente. Olha que coisa maravilhosa. Vamos dar continuidade lendo aqui Efésios 1. O apóstolo Paulo fala em Efésios 1, 4 e 5, para você ver que Deus nos fez para Ele. Olha só como diz no verso 4. Assim como nos escolheu nele, Deus nos fez para Ele, fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Por que antes da fundação do mundo? Porque o nosso espírito já estava lá. E o plano de Deus estava presente no conselho de Deus. Deus faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, que diz a palavra, desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Verso 5. E nos predestinou. Hoje não é o tema falar sobre a predestinação, mas ela está aqui, totalmente interligada com essa questão da pré-existência. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. O que significa beneplácito? É a boa vontade, a bondade de Deus, segundo a sua bondade, de sua vontade. Então, aqui claramente nós podemos ver que Deus nos fez para Ele. Você não foi criado para o mundo, você não foi criado para o diabo, você foi criado para Deus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, nos predestinou para Ele. Então você foi criado para Deus, você é de Deus, você tem que ter isso claro no seu coração, porque é o que eu disse no início. A revelação da graça de Deus nos dá uma identidade totalmente clara. Nós sabemos quem nós somos em Deus, nós sabemos quem nós somos diante de Deus. Eu quero dar sequência agora falando com você que os nomes dos eleitos estão no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É o tema do programa de hoje. Então, aqui cai por terra já o famoso aceitar Jesus. Aqui cai por terra o famoso Deus escreve o nome dele no livro da vida. Porque se o nome dos eleitos estão escritos lá desde antes da fundação do mundo, como é que um pastor, no momento de apelo, para pensar comigo, que é o que a igreja tradicional faz, aquele momento de apelo, agora vem aqui aceitar. Por que aceitar eu faço entre aspas? Porque a Bíblia não usa essa expressão. A Bíblia fala confessar Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Aceitar já é uma coisa totalmente diferente. Quando você fala aceitar Jesus, você coloca no poder do homem o poder de escolha. E não somos nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos escolheu. Não é o que diz a palavra? Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designeis para que vás e deis frutos. É o que diz a palavra. Então nós não podemos misturar as coisas. E por que eu estou falando sobre isso? Por quê? Porque cai por terra o famoso aceitar Jesus. Jesus não é mercadoria para aceitar Ele. Porque se o meu nome estava escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, como é que nesse momento eu aceito Jesus? Não, esse é o dia do poder de Deus na vida de um eleito, quando ele ouve a pregação do Evangelho, ele confessa, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus e ali ele é salvo, ali a obra de Jesus é concretizada na vida de um filho de Deus. Então aqui cai por terra toda essa questão de aceitar Jesus. E eu quero mostrar para você também que os nomes dos filhos da perdição não estão no livro da vida. As pessoas acham que o nome dos filhos do capeta estão no livro da vida. Não estão no livro da vida, somente o nome dos eleitos, que é o tema do programa de hoje. Você vai conferir isso agora em Apocalipse 17, no verso 8, que fala assim: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, agora grifa na sua Bíblia essa expressão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, olha só, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, quem vai ficar aqui são os filhos do diabo, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Você pode ter paz no seu coração, se você é um crente eleito, escolhido, se você já teve um encontro com Jesus, você foi salvo para todo sempre. Os eleitos não passarão pela grande tribulação. Então, quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando Jesus vier buscar a sua noiva, nós subiremos com Ele. Sabe, nós não vamos ficar aqui, nós vamos ver somente os vasos de ira ficando aqui. Somente, a Bíblia diz que somente os vasos de ira irão adorar a besta. Eu e você não vamos adorar a besta, porque nós já estaremos na glória. Você viu aqui claramente, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Somente isso é para os filhos da perdição. Somente isso aqui é para os ímpios, não é para mim e para você. Tenha paz no seu coração. Eu sei que a igreja tradicional aí fora fica, se Jesus vier hoje, você vai, você fica, toda aquela história. Mas se você teve um encontro com Jesus, foi selado, você é salvo, salvo para todo sempre. Jesus diz, das minhas mãos ninguém poderá arrebatar, eu lhes dou a vida eterna, é o que diz Jesus. Então vamos dar continuidade nessa questão, que isso aqui é muito profundo. Apocalipse 13:8 fala assim:
E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Está falando dos ímpios. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Isso aqui não é para mim e para você. Nós não vamos adorar a besta. Só aqueles que tiveram um nome que não foram escritos no livro da vida. Do Cordeiro, que foi morto. O plano de Deus já tinha sido estabelecido desde a fundação do mundo. Olha só, a sua salvação, a minha salvação, o plano da salvação já existia desde a fundação do mundo. Então isso aqui é maravilhoso. Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Diga aí na sua casa, eu sou a extensão de Deus aqui na terra. E é para esse lugar que eu quero te levar agora. Então, se nós estávamos nele, como nós vimos, saímos dele, se somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos a extensão de Cristo aqui na terra. Nós somos a extensão de Deus aqui na terra. Ele nos conheceu desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus nos conheceu desde sempre. E eu vou mostrar para você uma passagem que fala muito ao meu coração. Eu quero que hoje você grave isso também, que está lá em Jeremias 1,5, que diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno. Amado, antes que eu te formasse, é Deus falando. Eu te conheci. Olha só, você não é desconhecido. Por isso que você não vai... escreve agora, Deus, o nome dele. Quem escreve agora? Como se Deus não conhecesse. Deus te conhece, ele diz: eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Amado, Deus nos conheceu. Conheceu o quê, bispo? Conheceu os nossos espíritos, como nós vimos no programa passado. Volta lá se você não ouviu, você precisa ouvir. Os nossos espíritos foram escolhidos, conhecidos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Quer mais? 1 de Pedro 1:2, você vai ver como nós somos eleitos por essa presciência de Deus. Olha só, eleitos. Amado, você vai falar, nunca li isso na Bíblia. Você vai falar, essa é a mesma Bíblia? É a mesma Bíblia, amado. Só que ninguém lê isso aí fora. Olha só, eleito segundo a presciência. O que é presciência? Do original, prognoses. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue em Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, presciência significa que Deus, antes da fundação do mundo, já havia determinado que um dia você teria um encontro com Ele. Olha isso. Antes da fundação do mundo, Deus teve uma presciência, uma prognose, que você e eu teríamos um encontro com Ele. Isso foi feito por uma determinação de Deus. Olha o quanto você é valoroso, olha o quanto você é amado por Deus. Por quê? Porque os filhos do diabo não tiveram existência prévia. Os filhos do diabo não tiveram os nomes escritos no livro da vida. Nós acabamos de ver isso. Então, antes da fundação do mundo, não havia nenhum filho do diabo conosco. Ó, para você estar calmo no seu coração. Não estou falando dos demônios, estou falando dos filhos do diabo. Não havia nenhum filho do diabo conosco. Eu quero que você veja agora o que Paulo nos mostra quando ele escreve aos Romanos. Olha só, que ele fala dos vasos de ira. Mostra claramente isso, que Deus ele mostra a sua ira em vasos de ira. Romanos 9:22. Que diremos, pois, porque alguém pode ouvir tudo isso, antes de eu acabar de ler o versículo. Não, mas Deus é injusto. Não, isso que você está pregando aí é um Deus separatista. Isso que você está pregando aí, amado, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, se Deus quis, amado, Ele que quis dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade, olha quem ele suportou, os vasos de ira preparados para a perdição. A Bíblia diz que existem pessoas preparadas para a perdição. Então diz que Deus mostra a sua glória em vasos de misericórdia preparados de antemão. É o que nós vamos ver agora. Que Deus mostra a sua glória em vasos não de ira, em vasos de glória. Mas nós acabamos de ver aqui que Deus mostra a sua ira em vasos de perdição. Mas eu vou mostrar para você agora onde está eu e você nessa história. Nós não somos vasos de ira, nós somos vasos de glória, nós somos vasos de honra, preparados de antemão, é o que Paulo fala em Romanos 9, 23 e 24. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Está claro aqui. Deus quis dar a conhecer, amado, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória, a riqueza da glória de Deus. Onde que ele mostrou isso? Em vasos de misericórdia, em mim e você, que foram preparados para a glória de Deus. De antemão nós somos preparados. Olha o verso 24. Os quais somos nós. Diga graças a Deus por isso. Levanta uma das suas mãos aí onde você está ouvindo essa mensagem e fala, graças a Deus porque eu sou um vaso de misericórdia. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha só, somos nós. Deus tem um povo, não só mais os eleitos com sangue israelitas em suas veias, nós agora gentios predestinados, fomos adotados, também fomos chamados como vasos de misericórdia. Olha o que diz em João 6,45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha que coisa maravilhosa.
todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Eu pergunto para você, como que aquele, antes de chegar a Jesus, para pensar, aquele que antes de chegar a Jesus, pode ter ouvido e aprendido algo da parte do Pai? Quando que alguém ouviu e aprendeu algo da parte do Pai? Para pensar. Agora você vai fritar aí. Como que alguém, esse que está falando, pode chegar para Jesus, ou melhor, antes de ter chegado para Jesus, pode ter ouvido e aprendido algo da parte do Pai, se não teve ainda encontro com Jesus? Quando que isso aconteceu? No concílio. Então, quando alguém vai para Cristo, só vai para Cristo porque já esteve no concílio. E quando ouve Jesus chamando, quando ouve a pregação do Evangelho, segue a voz, por quê? Porque é uma ovelha, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, é o que diz a palavra. É o que diz em João, vamos ler isso aí, ó. João 10, 27 fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Presta atenção nisso, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém pode tirar das mãos do Senhor, diga glória a Deus. Verso 29, aquilo que meu Pai me deu, olha só, agora você entende, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos dois. Não, eu e o Pai somos um. Já falamos sobre isso na temporada passada. Não existe Santíssima Trindade, Jesus e o Pai são um, o Espírito também, manifestações diferentes, Pai na criação, Filho na redenção e Espírito na consumação dos séculos. Não tem três deuses. Então, tudo que eu estou ensinando aqui para você, você já ouviu isso, você já aprendeu isso, muito antes do que eu estou ensinando para você. Quando que você já ouviu isso? Do Pai, no concílio. Os nossos espíritos já ouviram tudo isso, mas nós não nos lembramos por quê, Bispo Fernando? Porque por conta do pecado. O pecado nos separou, o pecado nos limitou espiritualmente. Então vamos continuar essa questão aqui que está interessante, eu já estou indo para o final do programa. João 6,65 diz assim, ó, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém pode ir se não vir do Pai. Então só pode ir a Jesus, presta atenção nisso, só pode ir a Jesus quem foi criado por Ele, quem foi escolhido, os eleitos, aqueles que são eleitos de Deus, só esses podem ir a Jesus. Por quê? Porque são predestinados para a salvação. Se não é concedido pelo Pai, então não é filho. Se não é concedido pelo Pai, não pode ir a Cristo. Tá claro? Vamos ler de novo. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Só pode ir a Jesus se for concedido pelo Pai, ou seja, se foi escolhido, se foi predestinado. Então só vai a Jesus aqueles que foram postos para isso. Vasos de ira não podem ir a Jesus. Por quê? Porque Deus não tem nada com eles. Somente os vasos de misericórdia, somente os peixes bons, somente as boas sementes. Então se você já chegou até Jesus é porque você era dele, sempre foi. E nós vimos das mãos dele, ninguém pode te arrebatar. Olha que plano maravilhoso. Esse programa aqui é um divisor de águas nas nossas vidas. Esse conhecimento, se você juntar isso com os programas passados, eu asseguro você que você passa a reinar em vida, a sua vida é transformada. Por quê? Porque você sabe quem você é, você para de ter medo de alguém que se diz pastor sobre um púlpito, que fica aprisionando as ovelhas, que fica colocando medo, olha, o diabo vai te pegar, o diabo não vai te pegar porque você é de Deus. E aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você tem que ter essa segurança em Jesus Cristo, a graça de Deus traz essa segurança. Então para de ficar tendo medo, para de ficar trocando de canal aí, ouvindo baboseira aqui, legalistas como falando, tentando aprisionar, alienar o povo de Deus. A palavra de Deus diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois firmes na liberdade e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Só que o povo está submetendo de novo a um jugo de escravidão, está sendo submetido por lobos vorazes que penetraram no meio do rebanho. Não submeta à escravidão uma vez que você foi livre. Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida abundante, receba isso e fique com isso. Não submeta mais a um jugo de escravidão. E se você quer saber mais sobre isso, me siga nas redes sociais, é só procurar Fê_Brant. E não só a minha rede social, que mostra mais os bastidores, mas siga as redes sociais do nosso ministério, é só você procurar Cristo Vive SP, Instagram, YouTube, Facebook. Falando de YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP, ativa as notificações, curte, compartilha esse vídeo, faz o que você pode fazer aí, seja um missionário digital, faz contato conosco também através do nosso site, é o cristovive.com.br, nosso WhatsApp está aparecendo para você aqui na tela. Vai ser um prazer nós conhecermos você e também enviar conteúdo em graça para o seu número de celular, é só você adicionar o nosso WhatsApp que está aqui na tela. Nós falamos aqui de São Paulo, nosso refúgio, estamos
na cidade de São Paulo, capital. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn, São Paulo. E vai ser um prazer você nos visitar. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 9 horas da manhã e às quintas-feiras às 20 horas. Venha para que você possa participar de um culto conosco. Vai ser um prazer celebrarmos a Jesus juntos. E se você nos acompanha no YouTube, eu já disse, não deixe de seguir o nosso canal, dar o like, curtir toda essa história. E eu quero só lembrar que agora o Impacto está também em todas as plataformas digitais, em áudio. Então você pode ouvir o Impacto no Deezer, no Apple Music, você pode ouvir no Amazon, todas essas plataformas digitais, você pode ouvir. Aqueles que gostam de ir para academia, que gostam de dormir ouvindo, ou no carro, enfim. Compartilhe também, seja esse missionário digital, impulsione o programa Impacto, impulsione toda a nossa programação para que você possa, junto conosco, crescer em graça, em conhecimento. Eu termino mais um Impacto com o meu coração totalmente grato por você ter ficado comigo nesse tempo, por nós termos crescido na graça e no conhecimento. Eu espero você no próximo programa. Não deixe de compartilhar todo esse conteúdo relevante. E eu termino, como sempre, dizendo que o amor resgata, mas é a graça genuína, a graça de Deus transforma. Eu amo a sua vida, eu sou o Bispo Fernando, eu espero você no próximo. Graças e paz a todos.